bem-vindo a mais um vídeo no canal. Grande vitória do Porto, 3-1 sobre o Rangers. Foi um jogo que começou complicado, o Porto entrou ali a frio, mas o Porto acabou por arrumar a questão com uma vitória folgada por 3, que arrumou logo a questão logo na primeira parte, depois até começou outra vez a entrar em gestão. Este Porto não é dado a goleadas, enganou-nos bem no início da época, mas é realmente essa equipa sólida que, como muita gente diz que gosta de fazer sofrer, neste jogo não fez sofrer. Mas ainda entrou ali, ainda houve ali um susto no início. E agora eu pergunto, começaria o vídeo com uma pergunta: se já acreditas que o Porto pode ganhar a Liga Europa? Eu acho, para mim, que começa a cheirar a Liga Europa. Acho que já é possível. E esta equipa vai ser muito forte nas eliminatórias. Eu acho que pelo estilo de jogo, por ser uma equipa italiana, lá está, acho que pode aqui sonhar em ganhar a Liga Europa. O Porto acaba por passar em quinto. Eu confesso que eu de facto cometi alguns erros até nas previsões que eu fazia de classificação do Porto, porque eu confundo-me um bocado este modelo, ainda não me adaptei a este modelo novo da UEFA, não sou o único. Eu hoje via o jogo com dois amigos meus e eles também tinham algumas dúvidas sobre as classificações, sobre qual era o resultado que era preciso. O que eu sabia era que o Porto queria evitar o play-off, como disse o Farioli, precisava de ganhar o jogo. Conseguiu evitar o play-off, ficou em quinto, nada mal, e o que importa é que está nas eliminatórias, onde acho que vai ser mais forte a partir daqui. Depois, o dia de hoje teve uma outra novidade, foi a confirmação do Moffi. Nós já sabíamos aqui no canal que tanto o Moffi como o Fofana estavam confirmados, era só uma questão de tempo, mas agora temos mesmo a confirmação com os valores e tudo. E também te pergunto, se o Moffi vier para ser titular e sentar o Samu no banco, acreditas nisto? Acreditas que isto seja possível? Porque eu olho para o Pablo Rosário, que veio também do Nice e que era também um jogador da confiança de Farioli, e o que é certo é que ninguém dava nada por ele e roubou o lugar ao Varela. Sabemos que o Farioli não olha tanto muitas vezes ao talento do jogador, mas mais à entrega e na confiança que tem no jogador, porque o Porto é essa equipa sólida que em primeiro lugar os jogadores têm que correr muito, manter a intensidade, e só depois é que ele olha para a qualidade individual. Portanto, tudo é possível, mas pergunta-te o que é que achas em relação ao Moffi, e já lá vamos à análise em relação tanto ao jogo como às transferências. Mas primeiro pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. Agradecer-te pelos hypes que tens dado. Nós temos conseguido estar sempre no top 100 do hype e o vídeo de ontem ficou em 10º lugar. Portanto, estivemos muito próximos da nossa meta de ser o primeiro canal do Porto a ter um vídeo no primeiro lugar da tabela do hype. Vamos ver se é este, depois de uma grande vitória do Porto na Liga Europa, uma grande noite europeia, no Dragão mais uma, que já são muitas ao longo da história do Porto. Vamos ver se é hoje que conseguimos. Depois pedi também que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Vamos chegar à meta de 15 mil subscritores, já estamos a caminho, já estamos com 10.400, portanto, se ainda não subscreveste, subscreve o canal. E então o jogo de hoje, falando um pouco deste jogo, que eu acho que teve duas partes. Os jogos têm sempre duas partes, primeira e segunda, mas aqui foi muito vincado, porque o Porto acaba por conseguir arrumar a questão logo na primeira parte. Mas não foi um jogo fácil como o resultado possa fazer parecer, porque teve essa questão, o Porto voltou a entrar a frio, e eu não entendo porque é que o Porto volta a entrar igual como aconteceu com o Pilsen. A única explicação que eu encontro aqui para isto é a dupla de centrais, Kiwior e Bednarek, que eu acho que eles já não estão a ser trabalhados juntos como dupla de centrais, estão a ser trabalhados como Kiwior lateral esquerdo, Bednarek central, e começa-se a sentir uma falta enorme do Tiago Silva, principalmente nestes arranques, tanto em Pilsen como agora no Dragão com o Rangers. O Kiwior, o golo do Rangers volta a surgir por um passe falhado do Kiwior. Ele tenta combinar com o Francisco Moura, foi completamente ao lado da combinação. O Francisco Moura também estava ali desalinhado com o Kiwior, o que mostra que não há muito entendimento entre os dois. Eu acho que para mim mostra mais uma vez que temos Kiwior é para contar como lateral esquerdo, agora com o Tiago Silva, até porque isto foi uma opção de recurso, uma vez que a partir das eliminatórias Tiago Silva vai ser o central titular e portanto já pode jogar, e portanto acho que isto aqui não vai acontecer tantas vezes, mas o Porto volta a entrar a frio. Em Pilsen eu disse que poderia haver aqui uma desculpa, que era o frio, no Dragão já não podia haver. É verdade que foi um dia chuvoso, mas durante o jogo até nem choveu. São Pedro deu tréguas para este jogo do Porto com o Rangers, acabou por ajudar. Muita gente diz que o Porto este ano tem estrelinha da sorte, aqui também foi estrelinha, ajudou bastante para que o relvado estivesse em melhores condições, porque este Rangers não veio para brincadeiras. O Rangers é uma equipa escocesa e eu acho que as equipas, os escoceses adoram futebol, há muita paixão pelo futebol. Eles nunca foram muito bons, ao contrário dos ingleses, mas acho que têm essa paixão, e acho que quem tem paixão pelo futebol arranja motivação para jogar mesmo quando já foi eliminado, arranja sempre ali qualquer coisa que os empurre para continuar a ser competitivos, e foram muito competitivos, foram um adversário bastante complicado, principalmente nessa entrada em que o Kiwior falha o passe e vai um balde de água fria do Rangers.
Também não entendi muito bem o golo. Acho que o Diogo Costa falha ali a saída, depois o Bednarek faz ali um gesto que vai de cabeça e não vai, e fica ali uma dúvida entre ele e o Diogo Costa. Nem parecia a defesa do Porto, que estamos habituados à muralha defensiva, mas o Porto volta a entrar a frio. Foi essa entrada, e acho que pairou no ar, pelo menos a mim passou-me pela cabeça que pudesse ser um jogo igual ao de Pilsen, e acho que Farioli aqui assustou-se um pouco, porque Farioli pensou, não me digam que voltei a precipitar-me a lançar os dois desequilibradores, os dois únicos que tenho, uma vez que o Pietuzewski ainda não pode jogar na Liga Europa, só depois na fase eliminar, e se calhar também nem na fase eliminar, porque temos essa questão, fazendo aqui um parênteses, o Porto contratando o Fofana e o Mofi não vai ter vagas suficientes para todos os reforços na Liga Europa, e eu não sei se o Porto vai abdicar do Pietuzewski por ser o mais jovem, diria que pode acontecer isso. Também pode abdicar do Mofi na lógica de que já tem 2 pontas de lança. Não sei muito bem como é que o Porto vai gerir isto. É verdade que tem mais uma vaga graças àquela jogada que faz com o Vasco Sousa ao inscrevê-lo, porque ele é mais um jogador da casa. Mesmo assim vai faltar uma vaga, e portanto não sei como é que o Porto vai fazer, mas o que é certo é que o Farioli neste jogo não tinha o Pietuzewski, lançou os dois desequilibradores também para arrumar o jogo rápido. O Porto vai com essa confiança de que vamos jogar em casa contra uma equipa que já foi eliminada, temos que ir com tudo, temos que passar, porque a Liga Europa é um objetivo. Nunca foi assumido pelo Farioli que quer ganhar a Liga Europa, mas já muitos jogadores o assumiram. Está na cabeça dos adeptos, está na cabeça de todos. Por isso é que eu também fazia a pergunta no início, se acreditas que o Porto vai ganhar a Liga Europa, que eu acho que já cheira a uma possível vitória na Liga Europa. Olhando à forma como a equipa joga, acho que nas eliminatórias tem tudo para ser ainda mais forte. O que é que aconteceu aqui? O Porto entra com os dois desequilibradores, William Gomes e Mora. O Rangers faz o 1-0. E passa pela cabeça de todos, começa a parar no fantasma. Será que vai ser mais um jogo como o de Pilsen? Porque a partir dos 60 minutos Mora e William Gomes estouraram no jogo com o Pilsen, e o Porto precisava, o jogo estava empatado, o Samu tinha falhado o penalti, e o Porto precisava naquele momento de mais desequilibradores para atacar, não tinha Pietuzewski e correu mal, acabou por empatar. Felizmente neste jogo aqui o Porto conseguiu empurrar mais depressa o Rangers para a sua defesa, começou a atacar mais. Há ali um central do Rangers que fez bastantes faltas, eu estava muito perdido. Eu acho que a defesa do Rangers não tem muita qualidade, pareceu-me. E há ali um penalti, ainda assim, ainda quando o jogo ainda está com o Porto a perder 1-0, há um penalti sobre o PP, que para mim é claríssimo. Não sei como é que o árbitro não marca. Cheguei a temer até por ali, por alguma... O Farioli foi muito expansivo na forma como protestou. Cheguei a temer que alguém fosse expulso por protestos. Acho que isso não acontece também porque, se não me engano, o jogo estava empatado, isso, não estava a perder, estava 1-1 já, e o Porto tinha essa confiança também que podia ainda dar a volta. Estava por cima no jogo, e acho que por isso também que os protestos não foram mais longe, porque é impressionante, este árbitro não vai a vídeo-árbitro. Acho que o árbitro, não sei se este árbitro aqui é novo, eu sei que ele nunca arbitrou nenhum jogo do Porto, não sei se ele é novo em competições europeias, mas a arbitragem foi péssima. Acho que ele era muito influenciável, não mostrou cartões, os jogadores do Rangers se fartaram-se de fazer faltas, e há esse penalti que acho que fica por marcar. Temi depois também pela integridade do PP, porque é uma entrada muito dura, ele fica ali no chão e eu não sei, por sorte não foi nada de grave, mas podia ter sido. E então o Porto tem esse penalti que o árbitro não marca. Já antes disso, o Porto chega ao golo, ao 1-0, através do Mora. Eu tinha dito aqui que o Rodrigo Mora ia ter mais liberdade, era o que eu achava, era a sugestão até que eu dava a Farioli. Eu disse ao Farioli, em princípio ele não viu o vídeo, mas eu dizia que se ele visse, Farioli, por favor, dá mais liberdade ao Mora, porque é o que eu digo aqui, o Porto tem aqui um jogador que é o melhor jogador da sua geração, em Portugal, ou talvez até no mundo, tem uma espécie de Messi, e é assim, eu entendo que ele só tem 18 anos, mas quando ele tiver 25 ele já não vai estar no Porto. O Porto tem que aproveitar agora, e onde ele é forte é mais à frente, a segundo avançado, ou pelo menos um 10 com muita liberdade. E o Porto entrou com o Mora mais uma vez a médio centro, muito amarrado, mas depois, como estava a perder e precisava de atacar muito, o Mora foi subindo, e é ali que ele faz a diferença. Reparem como ele se coloca ali no meio, entre o Samu e o Froholt, e faz um golo pleno de intenção ali dentro da área. Ele faz um domínio, que só um jogador como ele, assim baixinho, ali no meio daqueles monstros todos do Rangers, que eram todos muito altos, ele domina a bola com o peito e faz o golo, que leva à loucura os adeptos. Claro, é sempre uma festa, é sempre especial quando o Mora marca. Eu sinto também que os festejos são especiais, porque é o grande produto da formação do Porto, talvez dos últimos tempos, pelo menos esta geração. É um jogador fantástico. Só que depois o Porto, com o gol do empate, o Mora já fica ali híbrido, já volta a ser médio e segundo avançado, mas o Porto então muito a carregar em cima. Esse lance em específico do penalti do PP, fiquei surpreendido. O PP fez um arranque
O PP faz um jogo acima da média do que ele costuma fazer até. Eu também acho que o PP joga melhor ali do lado esquerdo, mas ele faz ali um arranque imparável, uma velocidade estonteante e realmente só foi parado em falta. Depois o penalti não é marcado, mas depois o Porto continuou a atacar, continuou a cair em cima do Rangers com alguma pressa, um pouco atabalhoada às vezes, mas pelo menos a defesa estabilizou depois daquele erro do início e depois do 1-1 começou a cair em cima do adversário. E foi o Francisco Moura que tinha cometido o erro logo no primeiro gol do Rangers. É ele que depois faz também uma jogada de confiança, de fé do Francisco Moura. Ele corre o campo todo e o Bednarek também a ter confiança no jogador e a fazer um passe espetacular a percorrer o campo todo. E o Francisco Moura faz uma grande recepção. Há ali uma carambola, o defesa vai contra o guarda-redes, a bola salta e o Francisco Moura, está aqui às vezes muita confusão porque os nomes são parecidos, Moura e Moura, às vezes até os comentadores e às vezes até nos comentários do vídeo as pessoas confundem porque os nomes são parecidos. Já o talento acho que não é o mesmo, mas realmente o nome é parecido. E o Francisco Moura, que já tinha marcado em Pilsen, fora de jogo, teve a paz de espírito, teve a cabeça fria de perceber que o Samu estava fora de jogo, porque o Samu já ia com tudo para marcar golo e o golo ia ser anulado. E acaba por ser um golo penso que é de calcanhar ali do Moura. Ele realmente nunca joga com o pé direito, ele faz ali um esforço enorme para rematar de pé esquerdo e faz o 2-1 que traz a tranquilidade ao Porto. Ainda assim o Porto começou a baixar linhas, é normal, o Porto gosta de segurar estes resultados quando está a ganhar, ainda por cima numa competição europeia, só que depois lá vem o grande diferencial deste Porto em relação às outras épocas, que eu não me lembro de ver um Porto tão forte em cantos. Os jogadores do Porto têm mesmo prazer a marcar bolas paradas, a forma como combinam entre eles, nós vemos-los a combinar. Eu recordo um livre direto do Porto, em que o Moura parecia que estava a discutir com o William Gomes e aquilo era tudo combinado. Portanto, vê-se que o Porto retira muito prazer de estudar os adversários nas bolas paradas e está letal nas bolas paradas. Mais um gol de bola parada. O Moura e o Gabri Veiga são especialistas a marcar cantos. Quando não está o Gabri Veiga, está o Moura. Um canto muito bem marcado ao primeiro posto. O Bednarek faz ali um movimento da pequena área para trás e obriga a um autogol. Também foi um jogo assim de golos estranhos. Tanto o gol do Rangers é um bocado estranho, ali, principalmente pela forma como o Bednarek e o Diogo Costa não se fizeram à bola. Depois é um autogolo, o terceiro gol do Porto. O segundo gol também é um gol ali, uma carambola com o Francisco Moura. Só o do Moura é que é um pouco mais normal, mas realmente houve ali golos muito estranhos. E o Porto com 3-1 põe um bloco de gelo em cima do jogo. Também eu já previa isto, eu estava a ver com os meus amigos e disse, eu acho que o Porto a partir daqui não vai querer mais marcar. É verdade que o Porto continua a atacar, continua a querer marcar, mas não é a mesma coisa. O Porto dá prioridade à solidez. E é por isso também que eu digo aqui, perguntei no início do vídeo se achavas que o Mofi tirar o lugar ao Samu se era uma estupidez assim tão grande. Porque a verdade é que o Samu pode até ter mais talento, ser mais promissor, mas acho que o Farioli valoriza muito os jogadores lutadores, que um pouco, eu acho que o Pablo Rosário é a imagem disso, o jogador que dá tudo em campo, que sabe ler muito bem o jogo, que mantém a intensidade e ele não olha tanto para o talento individual. E as substituições são também exemplo disso. Ele tirou o William Gomes logo na primeira substituição. O William Gomes não estava a fazer um grande jogo, é verdade. O William Gomes dá a impressão que há certos jogos, como aconteceu neste jogo, em que ele está mais forte a fazer pressão alta e a correr para recuperar bolas do que propriamente na jogada de 1 para 1, que é onde supostamente ele era mais forte. Isto aconteceu algumas vezes hoje. Ele perdia bolas para os jogadores do Rangers e depois recuperava a bola com grande qualidade, era muito aplaudido por isso, mas realmente ele está... Não sei se isto também não tem a ver com a tal transformação de uma equipe, de um jogador que está numa equipa que privilegia o coletivo e não tanto a individualidade, e o que é certo é que ele faz muita pressão alta, é o primeiro jogador a cair em cima do guarda-redes, por exemplo, e corre muito, mas ele parece que está a começar a ficar com o mindset de correr atrás dos adversários mais do que quando tem a bola. Ainda assim, não é em todos os jogos. Por exemplo, no jogo do campeonato ele faz um grande gol também ali, uma jogada individual espetacular, mas entrou no fim do jogo, é diferente. Os jogadores que entram no fim, na última meia hora, normalmente os desequilibradores, é para desequilibrar o jogo. Quando, quando entram de início a titulares, e é por isso também que há muita gente que comenta que o William Gomes é melhor a entrar a suplente do que a jogada de início, acho que tem a ver com isso, é porque o desequilibrador que entra no fim entra com mais liberdade. O Farioli nem saiu ali colocar o Moura na tal tática que tínhamos dito, e agora aqui até fica a suspeita se ele viu o vídeo ou não de ontem, que nós falamos sobre isso e muita gente concordou, penso que foi quase unânime, que o Moura poderia jogar com um duplo pivô, Pablo Rosário e Varela, e o Moura mais solto na frente. E o Farioli fez isso, fez-nos a vontade, e o Moura
jogou muito bem esse momento em que ele ficou livre e podia aparecer em várias zonas do campo. Fez até ali um túnel, uma maldade ali, um jogador do Rangers que depois praticamente o agarra, faz uma placagem, porque realmente foi uma maldade que ele fez. O Mora é muito forte ali, provou-se que ele é muito forte ali sozinho, uma espécie de vagabundo ali, entre linhas. Só que o Farioli não deu muito tempo ali, deu-lhe uns 10 minutos, uns 10, 15 minutos e já o substituiu pelo Gabri Veiga. Eu entendo que o Gabri Veiga e o Mora são os dois vistos pelo Farioli, os dois são vistos como concorrentes, como ele gosta de ter dois jogadores de qualidade como opção para a mesma posição, e o Gabri Veiga e Mora são os dois ali para rodar entre eles. Só que eles não são jogadores iguais. O Farioli está a forçar muito o Mora para ser, e o Mora, como eu digo aqui muitas vezes, é um ótimo médio, joga muito bem a médio, porque um jogador com aquele talento não sabe jogar mal. É quase como colocarmos o Messi a médio ou a lateral esquerdo. O Messi não sabe jogar mal, pode ser um bom jogador noutras posições, mas onde ele é excelente é segundo avançado. É a mesma coisa com o Mora. E nota-se a diferença, e ele até acaba por marcar golo quando lhe deram mais liberdade, e espalhou o perfume dele, principalmente nesse momento em que entrou Pablo Rosário, ele fica com mais liberdade ali no meio campo. Mas na segunda parte do jogo não houve muita história. O Porto foi tendo algumas oportunidades, o PP merecia golo, teve ali algumas oportunidades para marcar, o Borja Sainz também entrou muito ligado ao jogo a tentar marcar, mas está com a pontaria totalmente desafinada. O Samu até começou bem o jogo, com o tal jogo associativo. Hoje até me passou pela cabeça, isto aqui até te pergunto, se podes deixar nos comentários se não será exagero ou devaneio da minha parte, mas passou-me pela cabeça se o Samu também não está a ser demasiado trabalhado para jogar para a equipa, porque ele agora tem esse tal jogo associativo melhor, vem buscar a bola atrás, porque ele hoje mesmo com Mora teve jogadas, principalmente na primeira parte, em que ele veio buscar o jogo atrás, mas teve um bocado eclipsado, não foi um grande jogo do Samu. Não sei se não terá a ver com o anúncio da contratação, sabemos que isso afeta bastante o Samu. O Samu tem problemas um pouco de problemas motivacionais muitas vezes, ele tem muitos altos e baixos emocionais, embora sabemos que a longo prazo isto é uma estratégia até do Porto. Eu tenho dito aqui muitas vezes que o Porto quer ter um ponta de lança que possa roubar o lugar, porque ele vai render mais assim. Quando chegou o De Jong foi uma prova disso, ele começou a render mais. Mas a primeira notícia pode ser um choque para ele, não sabemos. Enfim, foi um jogo que não lhe correu tão bem. Também as defesas do Rangers são mais fortes fisicamente e ele, quando é substituído, sai muito insatisfeito. Já o Denis Gul, quando entrou, acho que a mensagem para o Denis Gul era: corre, Denis Gul, vai, faz o teu nome aí, porque pode ser a tua última oportunidade, porque vem aí uma fim. Acho que o Denis Gul, até no meio de toda esta história, pode ser o jogador que fica mais afetado com a contratação do Mofi, mas ele entrou bem também, o Denis Gul, sempre muito ligado ao jogo, como também já é imagem de marca dele. Mas o Porto queria mesmo era segurar o 3-1, e para alívio de todos os portistas, o Bednarek e o Kivior só entraram mal no jogo, mas depois acertaram bem ali a combinação entre eles, e o Porto acabou por conseguir mais uma vez baixar linhas, manter a sua solidez, a sua intensidade, jogar em contra-ataque, e segurou o resultado. O Porto é muito forte nisto, coloca um bloco de gelo em cima do jogo e acabou, não há mais hipóteses, e os adversários às vezes até parece que não querem marcar, porque realmente o Porto defende muito bem. Agora, analisando os jogadores 1 a 1, que também já é tradição aqui no canal, começando pela baliza, o Diogo Costa faz mais um grande jogo. O Diogo Costa faz defesas espetaculares mais uma vez, muito decisivo. Houve ali alguns remates surpreendentes do Rangers, ele estava com bons reflexos, sendo que no primeiro golo eu atribuo-lhe a culpa também a ele. Penso que a culpa é dos quatro, aliás, é do Kivior, é do Francisco Moura. O Kivior falha o passo, o Francisco Moura está mal posicionado, e o Bednarek e o Diogo Costa dividem ali, não sei o que, ficam os dois a olhar para a bola, e foi um pouco estranho. Agora, eu fiquei aqui com uma suspeita. Há ali uma certa altura em que o Cláudio Ramos estava a aquecer para entrar em campo. Não sei se reparaste nisso. E ficou uma dúvida aqui. Se calhar o Diogo Costa estava mesmo a jogar com febre. Isso também pode explicar o início do jogo ali um bocado confuso. Mas se o Diogo Costa está a jogar com febre e joga assim, então que grande guarda-redes mesmo. É mais uma confirmação da qualidade dele. Cheguei a pensar que ia entrar o Cláudio Ramos. E acho que, se é verdade que o Diogo Costa estava a jogar com febre, confirma-se aqui que o Farioli não confia no Cláudio Ramos, porque já nos jogos da Taça não o colocou sempre a jogar, e agora não confia nele nem quando o Diogo Costa está com febre. Sabemos que o Farioli é muito exigente nestas coisas. Ele, mesmo que saiba que o jogador é bom, tem que ser muito bom, tem que ser excelente, ele tem que confiar mesmo nele para o lançar. Então não sei, acho que pode ser aqui um sinal de que podemos
Não neste mercado, claro. Este mercado foi louco, mas acho que o Porto não vai contratar mais ninguém, a não ser que vá atrás de um defesa. Mas talvez no próximo mercado o Porto vá atrás do outro guarda-redes. Se bem que isso aí ainda é adivinhar o futuro, porque não sabemos se o Diogo Costa vai ficar no fim da época. Depois de um Mundial de Seleções, se fizer um grande Mundial, é possível que seja vendido. Portanto, isso aí é tentar adivinhar o futuro. Mas em relação a este jogo, o Diogo Costa esteve muito bem, à exceção desse arranque estranho do Porto, que levou com o balde de água fria também para dar um bocado de emoção ao jogo. Depois o lateral direito, o Alberto Costa, ele levou muito nas orelhas de Farioli. Farioli não gostou nada da exibição dele. Fez-me lembrar o Borja Sainz no jogo com o Pilsen, que o Farioli também estava sempre a dar-lhe na cabeça e ele já nem volta do intervalo. O Alberto Costa voltou do intervalo, mas ele realmente esteve um pouco... Eu senti o Alberto Costa muito nervoso e eu acho que isto aqui, mais uma vez, vem reforçar aquela minha teoria de que vai ser muito difícil para o Farioli manter os egos dos jogadores, porque isto são jogadores que são titulares, que têm qualidade. O Alberto Costa chega por 15 milhões da Juventus, começou toda a gente a dizer que já não víamos um lateral assim no Porto há muito tempo, titularíssimo, a fazer grandes jogos, a fazer assistências e golos, e de repente é suplente do Martim Fernandes, está a perder a titularidade. Eu senti-o nervoso. É difícil gerir isto, porque não é que o Alberto Costa seja fraco, é porque há dois grandes jogadores para a mesma posição, e isto está a acontecer praticamente em todo o plantel do Porto, e isto é difícil de gerir, eu acho. Mas o Farioli sentiu realmente, deu muito na cabeça do Alberto Costa. O Alberto Costa está muito nervoso, ali com muitas quesilhas. Não acho que tenha feito um mau jogo, apesar de tudo, acho que até jogou bem o Alberto Costa, mas sentiu mais nervoso e acaba por ser substituído um pouco por castigo, eu acho, de Farioli, como aconteceu com o Borja Sainz em Pilsen. E entrou Martim Fernandes, que está em grande, está em alta, e que eu acho que é a razão do nervosismo do Alberto Costa. Depois os centrais, Bednarek, Kiwior. Pode ser a última vez que digo isto aqui no canal. Eu dizia muito isto na primeira volta, não sei se te lembras, que eles têm que ser analisados os dois em dupla, porque eles são indissociáveis, são espetaculares os dois juntos. Eles trocam a bola e hoje voltamos a ter esse exemplo, principalmente no fim do jogo, em que o Porto estava só a segurar o resultado. Eles seguram a bola entre eles os dois, a equipa podia toda ir embora, que ficavam os dois com a posse de bola, que ninguém lhes tira a bola. Os grandes planos da televisão do jogo mostravam essa empatia que eles têm os dois. Há ali um lance em que o Bednarek tem ali uma falta que o árbitro marca e o Kiwior vai protegê-lo em frente ao árbitro para que o Bednarek não fale com o árbitro. Nota-se ali muita cumplicidade entre os dois. Eu acho que essa cumplicidade mantém-se com o Tiago Silva, porque o Bednarek vai para a esquerda e joga ao lado do Kiwior. Mas de qualquer forma pode ter sido a última vez que falei desta dupla de centrais que é espetacular. É a muralha defensiva do Porto, foi por aqui que tudo começou, essa muralha, embora os primeiros jogos tinham o Nuno Pérez também, mas eles voltaram a mostrar muita qualidade, à exceção desse início de jogo estranho, em que voltaram a meter água como no jogo com o Pilsen. Mas depois Bednarek parte por uma exibição espetacular, muito extrovertido, muito líder, a falar muito com o árbitro. Por exemplo, uma situação que me ficou na retina: quando o PP está deitado no chão na grande área, o Bednarek vai pedir assistência para o PP enquanto pede a falta, sempre muito disponível, sempre muito ativo. Bednarek a ser Bednarek, um pouco como era nos tempos da primeira volta, porque eu acho que o Tiago Silva continua a ser esse central líder, mas acho que diminui um pouco também, se calhar um pouco por respeito, porque o Tiago Silva tem aquela aura muito grande de líder e acho que isso também afeta. Mas o Bednarek a fazer um grande jogo. Aliás, o golo não é dele, mas é ele quase que estorba ali a ação do defesa que faz o autogolo. Portanto, o Bednarek é candidato a ser o melhor em campo, porque ele, para mim, até vou já entregar aqui, para mim o melhor em campo é Rodrigo Mora. Mas o Bednarek, por exemplo, o passe que ele faz para o Francisco Moura também é espetacular no golo do Francisco Moura. Um passe de uma ponta à outra do campo. Ele e o Kiwior têm muita qualidade com os pés, voltou-se a provar hoje. Portanto, mais uma grande exibição nesta dupla, que fechou muito bem quando foi preciso fechar o resultado, para que o Rangers não criasse mais perigo. O lateral esquerdo, o Francisco Moura, também começou muito mal por causa desse golo, que a culpa é dividida ali entre os quatro, como eu disse. Acho que ficou mais uma vez aqui provado que o Francisco Moura, eu acho, pelo menos defensivamente, é inferior ao Kiwior, e depois ofensivamente volta a marcar um golo, já tinha marcado em Pilsen. Ele é um lateral que tem assistência e tem golo, e é por isso também que eu digo que é mais um jogador que vai ser difícil para o Farioli gerir o ego dele, porque ele perde a titularidade para o Kiwior. No fundo perde para o Tiago Silva, porque o Kiwior é deslocado, mas de qualquer forma não pareceu tão abalado como o Alberto Costa, acaba por fazer o golo, ser também um dos melhores em campo, depois foi crescendo durante o jogo. O Varela, que também perdeu a titularidade para o Pablo Rosário, é mais um caso aqui que vai ser difícil de gerir. Faz também um jogaço. Acho que o Varela é muito bom. O estilo de jogo dele é diferente do Pablo Rosário. Ele é muito bom a construir jogo, a pegar na bola, a forma como ele
progride com a bola. Eu acho que é melhor que o Pablo Rosário. O Pablo Rosário é mais repentista, consegue fazer o passe rápido, surpreende os adversários, mesmo o posicionamento dele surpreende. Acho que defensivamente o Pablo Rosário é melhor na questão que consegue recuperar bolas mais facilmente, e o Varela traz mais força ao meio campo, e acho que o controle de bola dele é melhor, a forma como ele progride com a bola. Faz um grande jogo também o Alan Varela, acho que é um grande jogo. Ainda assim ficou, tal como o Francisco Moura, ficou mostrado que acho que o Pablo Rosário continua a ser o dono daquela posição. Mais um caso difícil de gerir para o Farioli. Vamos ver o Frolt, para já ainda é o único número 8. O Eustáquio já não jogou este jogo, eu penso que ele está mesmo de saída. Pensei ainda que ele fosse entrar hoje, mas realmente foi a despedida dele, foi no campeonato. Vamos ver como é que vai entrar o Fofana. Para já o Frolt é indiscutível ali no meio campo e continua. Hoje, eu acho que o Frolt hoje teve uns furos acima. O Frolt, juntamente com o Mora, é engraçado como o Farioli não gosta de dar as entrelinhas só ao Mora, deixa também o Frolt. O Frolt também corre muito e acaba por preencher o meio campo todo, como já temos dito aqui. Faz um grande jogo ofensivo, não foi tão chamado defensivamente, e acho que é mais um grande jogo de Frolt. Acho que teve uns furos acima dos últimos jogos. Depois o Rodrigo Mora, para mim o melhor em campo, a espalhar perfume, muita qualidade. A forma como ele toca na bola é uma classe, é diferente, a forma como ele joga. Ele tem ali momentos espetaculares, faz um golo, que o golo dele é decisivo. É verdade que o Porto ganha 3-1, mas dá tranquilidade à equipa, é o golo do empate, numa altura em que ele estava um pouco mais à frente. E depois acho que quando ele mostra toda a sua classe, é aqueles 10, 15 minutos em que ele joga ali entre linhas. E a mim, não sei quanto a ti, mas a mim deixou-me água na boca vê-lo mais vezes naquela posição. De facto, que jogador incrível. Acho que o Porto tem que aproveitar mais o talento dele. O Farioli tem que dar o braço a torcer e mudar aqui qualquer coisa para que ele tenha mais liberdade para jogar ali entre o avançado e o número 10. Depois, o extremo, o William Gomes, esteve abaixo do que é normal. Aquilo que eu digo, ele entra a titular e não é tão forte como quando entra, quando é suplente, e eu acho que isso pode ter a ver mesmo com essa intensidade que o Farioli quer dos jogadores. Ele sendo um desequilibrador, eu noto-o a correr muito mais quando perde a bola do que quando está com a bola, que não é bem as características do jogador, está um pouco inverso aqui do que é as características do jogador, mas manteve a intensidade. Ainda assim não é um jogo muito bom, mas manteve a intensidade. Depois o PP do lado esquerdo esteve transformado, acho que é um dos melhores jogos do PP, que grande jogo que ele fez. Depois ele vai para o lado direito também, quando sai o William Gomes, e continua a fazer um grande jogo, a distribuir jogo muito bem. Aquela arrancada em que ele ganha o penalti, que o árbitro depois não marca, eu achei que foi uma arrancada que me surpreendeu a velocidade que ele correu. Acho que ficou a faltar o golo do PP, merecia um golo, mas ele também às vezes falha os remates. Ele faz lembrar o Gabri Veiga. Muitas vezes eles têm a oportunidade de rematar em frente à baliza e rematam frouxo, e isso acaba por depois fazer a diferença no número de golos que eles podiam marcar e não marcam. Mas é um grande jogo também do PP. Em relação ao Samu, acho que teve também furos abaixo, como eu disse. Teve ali o penalti, quarto não marcou, podia ser mais uma oportunidade para ele marcar golo. Sabemos como o Samu vive dos golos. Não sei se ele está afetado pela chegada de Monfils. A verdade é que ele sai ali aos 68 minutos, acho eu, mais ou menos por aí, e sai chateado. Mas acho que é chateado com ele, porque já conhecemos o Samu, ele precisa de marcar golos, mas não é um jogo muito bem conseguido da parte dele. Na primeira parte teve ali boas combinações, mas também tendo o Mora naquela zona de campo não faz muito sentido ele vir tantas vezes atrás. Perdeu-se um bocado ali na força física também dos centrais, e já sabemos que o Mora ganha muito com isso, porque o Samu acaba por chamar a atenção de todos os centrais, e depois aparece o Mora ali pelo meio, baixinho, a fazer a diferença, e fez o golo. Também há mérito do Samu nisso. Depois, em relação aos jogadores que entraram, Martim Fernandes entrou para o lugar do Alberto, entrou bem também. Quando ele entrou, o Porto já está a ganhar 3-1 e não há muita coisa a fazer. O mesmo se aplica a todos os jogadores que entraram. O Borja Sainz ainda entrou com bastante energia, sempre à procura do golo, mas o Borja Sainz anda há muito tempo arredado dos golos, desde que marcou aquele golaço ao Alverca, que não marcou mais nenhum. Está-lhe a fazer falta aos golos, mas ele tem entrado com outra atitude. Depois daquele puxão de orelhas em Pilsen do Fariola, está com outra atitude. Vamos ver se acontece o mesmo com o Alberto Costa, por exemplo, que desta vez foi ele que levou o puxão de orelhas. Depois os outros jogadores que entraram, foi muito para gerir. O Gabri Veiga entra mesmo no fim para o lugar do Mora, e praticamente não houve nada de muito registro da parte dele, à exceção de algumas bolas paradas. O Pablo Rosário entra para jogar com o tal duplo pivô, que eu aplaudo essa solução que o Farioli finalmente testou para deixar o Mora mais solto, e notei que o Farioli deu instrução ao Varela para ser mais central. Isto durante o jogo todo. O Varela, quando o Porto defendia, encostava muito nos centrais, mas depois que entra o Pablo Rosário, o Varela fica ainda mais encostado mais para trás, o que me surpreende, que eu acho que é o Pablo Rosário, que até como joga a central poderia jogar ali, mas foi mais o Varela. Mas eu acho que é uma boa solução este duplo pivô. O Porto, quando quer fechar o jogo, fechar o resultado, colocar o tal bloco de gelo em cima do jogo, é colocar estes dois jogadores. São 2-6
que ajudam a fechar tudo completamente, como o Porto já tinha feito isto, por exemplo, contra o Guimarães, também já experimentou esta solução e é muito boa também, é uma boa alternativa defensiva. O Porto, muitas vezes nós queremos ver mais soluções ofensivas, porque o Porto defensivamente roça a perfeição, à exceção de alguns momentos em que para o relógio à defesa, como aconteceu em Pilsen e hoje, mas é muito raro. Falta às vezes soluções ofensivas. E depois entrou o Denis Gould também muito bem, como eu estava a dizer, o Denis Gould entra sempre muito ligado ao jogo, um bocado à imagem do Borja Sainz, muito forte fisicamente, e o Denis Gould pode ser o jogador que vai ficar mais prejudicado com a chegada do Mofi. Vamos ver. Vamos ver como é que o Farioli não faz muita cerimónia quando recebe reforços. Vamos ver se ele lança o Mofi já no próximo jogo do campeonato. Vamos ficar atentos. Isso pode ser já um sinal. Se o lançar, por exemplo, em vez de Denis Gould, vamos ver. Eu não ponho de parte a possibilidade do Mofi poder jogar até no lugar do Samu algumas vezes, porque ele vem aqui, como eu já tinha dito, ele é um jogador muito forte de cabeça. É uma das características que o Luke de Jong também tinha, e é uma das coisas que o Farioli quer, e portanto, e sendo um jogador da confiança de Farioli, eu começo também a observar que o Porto aos poucos vai ficando cada vez com uma equipa mais da confiança de Farioli. Eu acho que o Porto é quase como se estivesse a construir uma equipa para a próxima época ainda. Acho que na próxima época vai ser ainda mais da confiança de Farioli, porque é mais um jogador que chega claramente indicado pelo treinador. Assim como o Fofana também, que deve chegar nos próximos dias. É preciso que o Eustáquio saia primeiro. E de resto é isso. Eu volto amanhã já com as declarações do Farioli. Vou também rever o jogo. Às vezes há alguma coisa que tenha escapado. Embora a segunda parte eu acho que quase não preciso de rever, porque foi um jogo já mais morto. Não foi tão entusiasmante, porque o Porto realmente estava mais interessado em segurar a passagem. Nesta classificação, que é um pouco confusa, eu acho ainda um pouco confusa. Estava mais habituado à versão anterior da Liga Europa. Mas o Porto conseguiu passar à fase eliminatória. Voltamos então amanhã com mais um vídeo a analisar tudo, a analisar as palavras do jogador, do treinador, com mais novidades sobre os reforços. Também podes deixar nos comentários se há mais algum reforço que achas que o Porto deveria ir buscar. Eu acho que o Porto ainda pode ir buscar um defesa, porque ainda falta até segunda-feira, ainda são alguns dias, e comprovou-se, como tínhamos dito aqui no canal, que era tudo bluff do Vilas Boas e do Farioli, dizendo que o mercado já não interessava, que o Porto já tinha 2 jogadores, não precisava de mais ninguém, já tinha o Tiago Silva e o Pietuzewski, e afinal chegaram mais 2, quem sabe não chegam defesa. E eu digo isto porque foi muito falado aqui a uma certa altura que o Porto andava a sondar centrais de pé esquerdo, uma vez que agora o Kiver era lateral esquerdo, e não sei se o Zaidu, por exemplo, não poderá também sair. Temos aqui vários jogadores que podem sair. Falou-se do Caramó, também ele ainda está à procura de clube. O Eustáquio também deve estar à procura de clube. Há muita coisa para falar amanhã também em relação às transferências, e vamos alongar-nos um pouco mais. Hoje também era mais para analisar o jogo. E de resto é isso. Eu volto então amanhã. Não te esqueças de deixar o like para dar uma força ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante, faz toda a diferença para que o vídeo entregue mais. Não te esqueças de deixar o hype para ver se é este o vídeo que finalmente chega a primeiro, e agradecer também que o vídeo de ontem, se fores lá ver, está lá no top 10. Que subscrevas o canal também, não te esqueças de subscrever se ainda não subscreveste, para chegarmos à meta de 15 mil subscritores. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.